Meus queridos amigos, nós vamos falar agora a respeito de um tema que eu particularmente adoro, sobre um tema essencial para as nossas vidas, essencial para entendermos como utilizamos essa energia nos nossos trabalhos, como os espíritos que nos auxiliam precisam dessa nossa energia, como os espíritos trevosos, obsessores, correm atrás desta energia para fazerem os seus intentos. Nós falaremos agora sobre ectoplasma. Eu vou começar dizendo uma frase de Ramatiz, que eu sempre reforço para os trabalhadores, para os alunos, que é a seguinte. Ramatiz diz, a gente vai entender o que é o ectoplasma. Ramatiz diz que se um trabalhador preguiçoso, que não quer estudar, mas que se disponibiliza a estar no trabalho, ele deve estar à disposição para pelo menos servir como uma usina de doação de energia, de fluido vital ou de ectoplasma. Isso já é de grande valia para o trabalho espiritual. Obviamente que é um cutucão aqui nessa frase, não é? A gente não deve trabalhar de maneira rasa, sem estudarmos, sem nos comprometermos, mas tem muita gente que faz isso. Só estarmos à disposição voluntariamente, é isso que eu posso dar. Então que esteja consciente desse seu papel e depois há consequências também desse comportamento para nós, mas que a gente se coloque então, sabedores que somos ou de que somos uma usina de energia, doando algo que só nós encarnados temos, ectoplasma. Eu vou rememorar para vocês o que está informado pelo Dr. Zé Lacerda no primeiro livro dele. Todos nós, ele faz uma comparação de que um ser humano de estatura média, 1,70 m, 1,80 m, com 70 quilos, isso vai variar de pessoa para pessoa, mas que um indivíduo, ou seja, eu, você, qualquer pessoa, tem a capacidade de iluminar com a energia, o potencial do nosso corpo físico, a nossa força de luz, de iluminar ao longo de 100 anos uma cidade do tamanho, à época ele trouxe como exemplo a cidade de Porto Alegre, porque ele era de Porto Alegre, ao longo de quase 100 anos. Ou seja, nós somos uma usina hidrelétrica individual de geração de energia vital, de geração de ectoplasma, porque nós somos luz. A questão é o que a gente faz com isso, se é que a gente faz, onde a gente perde energia, onde a gente se anula, mas olha o potencial deste equipamento humano de geração de energia, para nós principalmente e para o outro. O que ele está dizendo é que cada indivíduo tem a capacidade de manter uma cidade acesa ao longo de quase 100 anos. A luz que chega aqui através da lâmpada, nós temos capacidade de alimentar a luz chegando à energia ao longo de 100 anos. Também devido à força do nosso ectoplasma. Só os humanos, que fique claro, têm ectoplasma. Os espíritos não têm, não produzem o chamado ectoplasma, que é de grande valia para nós, enquanto indivíduos. A sua manutenção é de grande valia, a sua produção e principalmente para os espíritos. E nós vamos ver por que essa energia é importante para a espiritualidade, seja ela de luz ou não. A gente vem reforçando essa ideia a respeito do ectoplasma, no tocante ao uso indevido, nefasto, pelas consciências trevosas. Ectoplasma quer dizer ectus, por fora, mais plasma, ou seja, o estado físico da matéria, semelhante a um gás que pode ser moldável pelos espíritos. É uma substância. É um termo criado, na verdade,
pelo Charles Richet, e indico 2 livros para vocês. Nossa, Ana, quanto livro! Exatamente isso, a gente está longe de saber tudo, graças a Deus, não vamos saber. Um livro que está nas referências bibliográficas chamado Ectoplasma, pelo médico psiquiatra Luciano Munari. Ele é espírita, ele é médico, ele estuda profundamente a respeito do ectoplasma, nos traz informações preciosas. Aliás, a minha aula a respeito de ectoplasma para vocês e nos meus cursos é, em grande parte, baseada neste livro, Ectoplasma, do Dr. Luciano Munari. Mas é um termo que foi cunhado pelo Charles Richet, pelo francês, pesquisador da espiritualidade, principalmente nos 2 volumes da série Tratado de Metapsíquica. O Richet nos elucida a respeito do que seja o ectoplasma. Ele diz que é uma substância que se acredita seja a força nervosa e que tenha propriedades químicas semelhantes às do corpo físico de onde provém. É uma substância semimaterial. O ectoplasma é produzido no nosso corpo físico, nas nossas células. Novamente, só nós produzimos, os seres humanos, ectoplasma. É lógico que, nós vamos falar sobre isso agora, cada reino da natureza produz também um tipo de ectoplasma correspondente às leis, à estrutura desse reino. Segundo André Luiz, o ectoplasma está situado, aqui para a gente voltar a essa ideia, entre a matéria densa do corpo físico e a matéria perispirítica, ou seja, do corpo astral, do perispírito, assim como um produto de emanações da alma pelo filtro do corpo. Guardem isso, pelo duplo etérico, pelo corpo de energia, e é um recurso peculiar não somente ao homem, mas a todas as formas da natureza. Então, voltando, nós temos alguns tipos de ectoplasma. O ectoplasma correspondente gerado pelo reino mineral, ectoplasma vegetal, ectoplasma dos animais e o ectoplasma humano. Todos eles sendo trabalhados em nosso favor, dependendo dos recursos que nós vamos buscar, principalmente os espíritos que nos ajudam. Eles absorvem ectoplasma, energia de todos esses reinos, misturam essas cargas energéticas e potencializam, obviamente, positivamente uma ação. Eles são conhecedores dos fluidos diversos da natureza, manipulam-os positivamente, combinam todos esses recursos e os utilizam em fins diversos, para fins diversos, como a gente vai ver. Quando a gente fala de fluidos, para a gente entender, nós temos os fluidos A, de qualidade superior, são os fluidos oriundos de esferas espirituais, os fluidos B, retirados dos médiuns, de nós, dos humanos, que são fluidos de difícil manipulação, e os fluidos C, retirados da natureza, fáceis de manipular, principalmente pelos espíritos conhecedores. Nós vamos ver que os fluidos retirados dos médiuns, dos seres humanos, são de difícil manipulação, já antecipando essa informação para vocês, porque nós somos seres em busca de melhora, que estamos em maior ou menor medida impregnados de toxicidades diversas, advindas do nosso pensamento, das nossas emoções, daquilo que a gente come, de como a gente respira, de tudo aquilo que a gente absorve, qualidade do sono. Então nós temos a nossa produção semimaterial ou de ectoplasma intoxicada por razões diversas. O nosso ectoplasma, a nossa matéria, não é límpida, não é
pura, como por exemplo, a matéria do reino mineral ou do reino vegetal. Eu retomo a informação dada anteriormente de que a gente precisa tomar cuidado quando a gente vai exteriorizar a nossa energia, seja através do passe, através do reiki, da cura prânica, porque nós estamos sim, lembrando lá das informações de Wagner Borges, nós estamos sim fazendo com que a energia do todo, do fluido cósmico universal, passe por nós a partir do momento em que essa energia é absorvida, ela é misturada com aquilo que a gente é. Como é, a gente exterioriza. Eu dei o exemplo da caixa d'água, do filtro. Então, os espíritos, quando vão utilizar, fazendo uma parte aqui já com exemplo, o nosso ectoplasma, a nossa energia material ou semimaterial, eles precisam purificar este ectoplasma. Eles precisam limpar toda essa energia. Como uma água cheia de resíduos, cheia de areia, de terra, é preciso filtrar as impurezas e aí eles aproveitam essa energia mais purificada. Há um caso interessante que aconteceu comigo. Quando eu durmo, nos meus desdobramentos à noite, às vezes eu sou levada para alguns trabalhos em que eu dou o meu ectoplasma, os espíritos puxam o meu ectoplasma. E eu lembro que eu fui para um local, eu nunca vou para local bom, viu gente? Já falo porque é daqui para baixo mesmo comigo, embora tenha o grande benefício de ser assistida sempre por corações tão bondosos, de me refazer também em locais preciosos, sítio de Pai Bento, o sítio energético dele, mas nas frentes de trabalho, eu sempre sou convocada para atuar aqui nas regiões próximas da matéria e, quiçá, sempre lá embaixo. Então era um cenário de luta, de guerra, espíritos sofredores. E um caboclo que sempre me acompanha, ele disse: Ana, eu preciso puxar o seu ectoplasma. A gente vai ver daqui a pouco que há alguns sintomas, sintomatologia que nos sinaliza quando é que a gente está doando mais ectoplasma. Então, há uma sensação de algo engasgado na garganta. Essa é a sintomatologia do meu corpo físico, como na sensação de nó, de que tem algo como se fosse um plástico mesmo engasgado, um monte de fiozinho. A vontade é puxar, porque dá a sensação do sufocamento, do engasgar. Eu lembro, então, eu estava nesse local e comecei a puxar esses fiozinhos todos e eu via eles sendo... Mas só que eu estava no chão mesmo, eu estava ajoelhada, mas engasgada, como se a gente tentasse tirar uma bala engasgada tudo, e puxando. E eu lembro de ver essa substância esbranquiçada, vaporizada, isso na dimensão astral também, já que ela é semimaterial, semi-sutil. Então eu puxava e ia formando um bolo, como se fosse um novelo de fios, assim. E ele do meu lado falando, vai, mais um pouco. Então eu puxei um bolo de ectoplasma. E aí eu, abaixada ainda, ele coloca no meu pé, eu vejo com a minha visão periférica, um filtro, sabe um filtro de água? Não era desses de barro, era esse filtrinho, né, com o galãozinho de plástico e a torneirinha. Então ele pega aquilo do chão, pega o ectoplasma, coloca dentro do filtro e fala, agora eu vou tirar as suas impurezas. Então ele deixa aquilo filtrando, ele coloca um copinho. Eu lembro que eu fiquei muito brava, para não dizer outra coisa, quando eu vi aquilo. Ele coloca um copinho de café embaixo da torneirinha e aí ele retira o meu ectoplasma puro. Eu lembro que eu falei, só isso? Ele falou, sim, isso é o que eu vou aproveitar devido às suas impurezas. Um copinho de café, gente, um líquido assim, aquele bolo todo e filtrou. Eu falo isso com alegria porque a gente entende os processos, né? E assim foi. Mas aquela quantidade de ectoplasma
serviria para uma enormidade de ações. Novamente, ectoplasma é ouro, a gente não imagina a força dessa energia. E ele estava extremamente agradecido pelo copinho de café. Muito obrigada. E aí a orientação foi, agora você pode voltar para o corpo, vai descansar, refazer suas energias e eu vou seguir com o meu copinho aqui de café para utilizar isso junto com outros orientadores. Para a gente perceber, quando a gente estiver trabalhando, nós vamos ver os espíritos recolhendo de cada um de nós, e eles pedem permissão para isso, recolhendo o nosso ectoplasma. De novo, um outro exemplo antes da gente seguir, todos os dias, em todos os nossos atendimentos, a gente já conhece os procedimentos, os espíritos instalam como se fosse um grande cilindro, um grande botijão, ou esses cilindros grandes de oxigênio utilizados nos hospitais, e ele sempre fica na nossa sala, ele é plasmado por nós, com a ajuda dos espíritos também. Há várias cânulas saindo ou chegando neste grande galão, cilindro ou botijão, e essas cânulas são conectadas em cada um dos médiuns, dos trabalhadores, no corpo de energia, no duplo etérico da gente, conectados em geral na altura do nosso baço, um órgão que potencializa em nós a produção de ectoplasma, filtra, também ajuda a filtrar, e aí ao longo de todo o trabalho, das 2, 3 horas de trabalho, os espíritos estão retirando o nosso ectoplasma. Seja para utilizarem no momento da assistência, em outras frentes, ou para servir de reserva para uma eventual cirurgia espiritual, uma inserção energética, reabastecimento de energia perante a espíritos sofredores, para a gente utilizar para refazimento de corpos, para desmanche de magia, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Mas é sempre este cilindro que vai recolhendo o nosso ectoplasma de cada um dos trabalhadores e os espíritos vão direcionar isso. Nós vamos ver que a gente está falando também do nosso fluido vital. Relembrando, eu acabei de falar, nós somos abastecidos pelo fluido cósmico universal, respiramos, temos a nossa carga de fluido vital. Lembrem que eu falei que cada um de nós vai receber uma cota de energia para nos manter vivos ao longo de determinados anos e que a gente pode se desfazer dessa energia vital ou a gente pode reabastecê-la com propriedade e consciência. A respeito de fluido vital, na pergunta 65 do Livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta: o princípio vital reside num dos corpos que conhecemos? Ele tem como fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o liame entre o espírito e a matéria. Substância que conversa com as duas realidades, é por isso que a gente chama o ectoplasma de substância semimaterial, vaporizada. Serve para nos manter vivos aqui também e serve para determinados fins na dimensão astral. É o plasma usado pelos espíritos, já entrando nessa questão, para materialização de um corpo etéreo que não pode ser visto de maneira convencional. Este fluido é o ectoplasma que dá vida à matéria inerte. Novamente, é o mediador plástico, também o catalisador de energias mediúnicas que vão se aglutinando de modo a servirem ao mesmo tempo entre o mundo físico e o plano oculto. Nós vamos ver, se vocês pesquisarem na internet, para quem tem interesse, não é
uma energia, uma substância que possa ser vista, pelo menos não para a maioria de nós, a olho nu. O ectoplasma, ele é extremamente sutil, ele se ressente de luz. Vale muito a pena a gente assistir às lives e ler os livros do Dr. Paulo César Fructuoso, que trabalha há mais de 40 anos, é um oncologista, trabalha no Lar Frei Luiz e no Rio de Janeiro, e especialmente nas reuniões de materialização ou de ectoplasmia. O Chico Xavier já fazia há muitos e muitos anos atrás, junto inclusive, uma informação que nos chegou posteriormente, já junto com a presença do espírito do médico alemão Joseph Kleber, que é um dos principais orientadores dos trabalhos espirituais do Robson Pinheiro, o Chico, junto com o Joseph Kleber, que trazia as informações para que se aprendessem os estudantes, os cientistas, os médiuns, os pesquisadores aprendessem sobre a ectoplasmia, a gente vai ver que todos os trabalhos de investigação do ectoplasma eram feitos dentro de uma câmara fechada. De uma sala fechada, escura, não poderia entrar luz, apenas com uma pequena luzinha, em geral vermelha. O ectoplasma é sensível à luz, pode ser queimado, prejudicar o médium em condições bem específicas, mas há fotos na internet, tanto do Chico quanto de material de registro do Dr. Paulo César Fructuoso, dos médiuns deitados, então sentados dentro dessas câmaras, e o ectoplasma, essa substância vaporosa, sutil sem material, saindo de determinados locais do corpo físico do médium. Em geral, o ectoplasma se exuda mais pelos nossos orifícios: nariz, ouvido, boca, olhos, ânus, vagina. Mas em geral, aqui pela boca, olha, eu dei um exemplo de eu puxando um fiozinho de plástico lá, essa era a sensação, pela boca, saindo pelas orelhas. A gente precisa, e é bem interessante a gente dar uma olhada nessas fotos, há registros antes das experiências do Chico, de fotos de médiuns da Europa, da Inglaterra, da França, médiuns ostensivos que produzem muito ectoplasma, que têm características de corpo físico e de duplo etérico específicas também, são corpos já preparados para que a pessoa produza mais ectoplasma. Vamos lembrar que é o duplo etérico, ao se afastar, ao se deslocar do eixo 90 graus, do eixo do corpo físico, que vai possibilitar, a gente está falando de um desdobramento do corpo de energia, que vai facilitar a produção maior de ectoplasma. Lembrando que o baço, este órgão, seja do corpo físico e do corpo astral, vão produzir mais ectoplasma, e principalmente no liame aí, ó, no veículo intermediário, no duplo etérico. Então, o duplo etérico, ao se afastar do médium, em geral, o afastamento ocorre sempre à esquerda do médium de nós, a altura do baço torna-se um ponto de apoio para os espíritos desencarnados operarem com mais eficiência no limiar entre os mundos físico e espiritual. Então, há médiuns que produzem mais ectoplasma, sim. Eu, por exemplo, não produzo tanto ectoplasma quanto outros trabalhadores, outros médiuns. Há médiuns de os chamados efeitos objetivos, que são utilizados para auxiliarem nos processos de materialização. Não é qualquer pessoa, qualquer médium. Nas reuniões de ectoplasmia, eles produzem
mais ectoplasma. Um exemplo disso é o Dr. Paulo César Frutuoso, o próprio Robson Pinheiro e tantos outros médiuns ou tantas outras pessoas que não se dão conta disso. Ele se apresenta, como a gente disse, viscoso, esbranquiçado, quase transparente, com reflexos leitosos e novamente é evanescente sob a luz, ele se ressente. Por isso as experiências eram feitas em salas fechadas. Há um outro livro do próprio Robson Pinheiro, chamado Os Viajores, em que os espíritos narram o que acontece e vai acontecer, não quero dar spoiler aqui, numa casa já citada por mim, no Rio de Janeiro, mas como os espíritos do outro lado de lá ajudam nesses processos de materialização de espíritos, de objetos. A gente não tem ideia do quanto a energia do lado de lá precisa ser manipulada, equilibrada, ajustes vibratórios, não interferência psíquica, mental, um médium em ajuste mínimo consciencial. É muito interessante, vale a gente ler, para mim é uma fonte de estudos. Há um livro também do Dr. Paulo César Frutuoso, chamado Espíritos Decaídos Materializados, que conta a história de tudo que acontecia e acontece nas salas de materializações, e eles descrevem todo esse teor do ectoplasma, os espíritos que outrora foram grandes figuras negativas para a sociedade, espíritos decaídos, como eles são materializados, como eles se apresentam, como eles são vistos, os materiais que eles utilizavam, ou que eles utilizam. Muito interessante, a gente vai ver que aos nossos olhos são objetos reais. Há também um exemplo, eu não vou lembrar, peço desculpas, o nome da médium, que é conhecida como a senhora lá do algodão, que recebe as pessoas no interior de São Paulo, e ela materializa objetos, ela tira objetos materiais de dentro do algodão. Como é que isso é possível? Os objetos são materializados do nada? Obviamente não. Para que haja materialização de algo, isso está lá em Kardec, no livro dos médiuns, livro dos espíritos, na Gênese, que a gente precisa estudar sobre fluidos. É preciso sempre, para que haja o acontecimento, um efeito físico objetivo, a materialização de algo, o transporte de um objeto, é preciso que haja um ser humano, um médium produzindo ectoplasma, para que o espírito, os espíritos utilizem este recurso, essa energia, nas materializações, aqui no caso, por exemplo. Então, os espíritos, no caso dessa senhora, se utilizam da energia de ectoplasma dela, bem como de todo mundo que está lá, aguardando para ser atendido. Os espíritos vão recolhendo, a pessoa saiba ou não, recolhendo essa energia para que a materialização aconteça. E olha, são objetos perfeitos, duros, estruturados, objetos físicos. Vale a pena a gente dar uma olhada também. Tudo, em grande medida, fruto, olha, do fluido animal, ou força zoo, também zoo, como ectoplasma é chamado, na materialização de espíritos, de objetos, especificamente. Obviamente, há uma diferença aí de teor material entre objetos e espíritos, mas a materialização é possível com o uso do ectoplasma. Nós vamos entender, de uma vez por todas, que o ectoplasma não é produzido pelos espíritos. Ele é produzido pelo ser humano, pelos nossos corpos biológicos, produção dentro das nossas células. E ele vai se exudar, ele vai sair, como saem todos nós constantemente, pelos nossos poros, pelos nossos
orifícios. Cada exudação ou saída desta substância vai ocorrer de maneira diferente em cada um de nós, dependendo da nossa constituição física, dependendo se nós somos convocados antes de reencarnarmos a termos um papel aqui na Terra de maior produção dessa energia para determinados fins de utilização em campos mediúnicos, em campo de cura. Então, alguns médiuns já vêm com seu corpo físico mais preparado, seu corpo de energia mais preparados para doação ostensiva, para exudação ostensiva dessa substância. Ela se exuda, então, através de todos os poros do ser humano ou do médium, reforçando em maior proporção pelos orifícios, narinas, boca, ouvidos, pontas dos dedos, pelo tórax e pelos órgãos genitais. Nós vamos ver que há seres humanos, então, que têm maior saturação de energia de ectoplasma. Recorram ao livro Ectoplasma, do médico Luciano Munari, e indivíduos insaturados, sem essa energia ou que vão perdendo ao longo do caminho esta energia porque prejudicam obviamente, o seu corpo físico. O ectoplasma, ele se esgota. Ele pode não ser suficiente para a manutenção da nossa vida. Novamente, de acordo com o nosso comportamento, alimentação, exercício físico, sono, pensamentos, é que a gente vai manter a nossa carga de ectoplasma ou de fluido vital, ou isso vai se esvair. A gente vai aprender também no momento da assistência, identificarmos se o assistido está com perda gritante de energia, de ectoplasma, se ele está insaturado ou saturado. Nós vamos ver na sequência que, olha a medicina mapeando para a gente, há algumas consequências, doenças no corpo físico por estarmos saturados de ectoplasma, de energia, ou insaturados. Obviamente, essa energia é transmitida de um indivíduo ao outro. Para que a gente entenda sobre formação de ectoplasma, lembrando que essa energia é formada, produzida nas nossas células, elas trazem características, essa energia traz características específicas daquilo que nós temos enquanto constituintes, produtos que constituem as nossas células, o nosso corpo físico. Há formas bacterianas e gordura, a própria gordura. O ectoplasma é formado por leucócitos e minerais, por proteínas, lipídios, aminoácidos e, obviamente, água em grande quantidade. O ectoplasma é basicamente formado no nosso aparelho digestivo, nos órgãos que estão compreendidos na zona do nosso plexo solar, principalmente fígado, mas nos órgãos correspondentes também a todo o nosso aparelho digestivo. Há uma grande movimentação fluídica desta energia no nosso abdômen, na altura do umbigo mesmo, e também na região do tórax. Para alguns estudiosos, a produção de ectoplasma vai ocorrer através da respiração. Ele é produzido com a força da inalação do oxigênio. Então, o sangue vai carregar também ectoplasma através do oxigênio para os nossos pulmões, através do mecanismo da respiração, principalmente. Nós falamos que alguns indivíduos possuem mais ectoplasma e outros possuem menos ectoplasma, os indivíduos saturados ou insaturados.
No nosso corpo físico, assim como no corpo físico do assistido, pode haver saturação desta energia em determinados órgãos, em determinadas regiões do nosso corpo físico, o que pode ocasionar algumas questões para as quais a gente precisa olhar a título de manutenção e recuperação do nosso sistema físico integral. No nosso sistema digestivo, há a fermentação, os gases intestinais, pode haver, tanto em nós quanto no assistido, a dilatação do abdômen, pode haver enjoos, esofagite, colite, gastrite, vômitos sem causa aparente, em algumas pessoas, insuficiência funcional hepática, lá uma questão no fígado, lembrando aqui com bom senso de que não necessariamente estas questões têm a ver com o acúmulo de ectoplasma no aparelho digestivo, mas que podem ser um sinalizador. É interessante, alguns médiuns durante o trabalho relatam o aumento do estômago, da barriga, produzem mais gases, mesmo. Ao bocejar sempre, a gente lembra da respiração também? A gente bocejando intermitentemente já é um sinalizador de que a pessoa ou o médium são produtores em maior medida de ectoplasma. No momento da assistência pelo médium, sinalização, nossa, eu estou um pouquinho enjoada, enjoado, o ectoplasma aí sendo produzido e a pessoa saturada dessa energia. O que a gente tem que fazer naquele momento, canalizar a doação dessa energia para fins específicos. A título de acúmulo também de ectoplasma, que pode ser um sinalizador de algumas questões no campo físico. No sistema respiratório, pessoas com bronquite, asma, falta de ar, uma tosse crônica, sinusite, rinite, novamente o lacrimejamento, a coriza, um aperto no peito, taquicardia. Há pessoas que têm essas sinalizações, novamente não necessariamente por conta do acúmulo do ectoplasma, mas a medicina terrena passa a sinalizar o acúmulo desta substância que pode, quando saturada, quando em grande medida, causar bronquite, asma, todas essas questões que nós vimos no sistema respiratório. No aparelho auditivo, isso é comum, coceira no ouvido, as otites, sensação constante de entupimento. Eu não sei vocês, eu tenho essa sensação de entupimento, o zumbido no ouvido. Para muitas pessoas esse zumbido vem, para os médiuns trabalhadores, vem acentuado na hora da assistência, ou tem gente que relata antes de dormir, não é? Em que há mais silêncio na rua, no entorno, aquele zumbido, zunido intermitente, coceira no ouvido. E isso, tudo que eu estou falando também, obviamente, em grande medida, a medicina terrena mapeia, mas não consegue caracterizar como produção de energia ectoplásmica. A gente vai ao otorrino, vai ao médico e não é identificado, olha, isso é produção de ectoplasma, saturação. Ainda em relação a transtorno de somatização, o acúmulo, todos os alimentos estão impregnados de ectoplasma. Nós vimos lá os reinos, reino mineral, obviamente não se come, não é? Mas reino mineral, reino animal, os animais possuem ectoplasma de acordo com a sua constituição específica. Reino vegetal, tudo aquilo que a gente come de legumes, de frutas, está impregnado do ectoplasma deste reino. O que a gente come de carne animal também, já que os animais têm ectoplasma, esta energia está ainda assim circulando na carne que a gente come, na carne embalada,
do boi, da vaca. A gente vai comer também o ectoplasma que ainda não se esvaiu da carne, junto com todo o psiquismo de dor impregnado ali ao animal. Essa carne vai vir com essa psicosfera, sim, não é? Não vamos entrar nesse mérito. Eu como carne, eu preciso de carne, não é? Quem quiser saber a minha história em relação a isso, vai ser um prazer dividir. Obviamente, a gente já falou sobre isso. O ideal é que a gente ascensione em todos os níveis e pare de comer carne, exclua a matança animal de aves, que a gente, ao mesmo tempo, vá trabalhando o nosso psiquismo para isso, que a gente faça acompanhamento médico, mas eu, de acordo com a minha constituição integral, eu ainda preciso comer carne. É um outro tema, outro assunto, não estamos entrando em mérito de julgamento, muito pelo contrário. Mas voltando, a gente ingere alimentos que possuem ectoplasma de acordo com seus respectivos reinos. Então, uma pessoa pode ingerir mais ectoplasma. Uma pessoa que coma bastante legume, que coma bastante fruta. E pode haver o acúmulo também desta substância, esse material, dessa energia no nosso corpo físico. Uma alimentação baseada no chamado artificialismo, refrigerante, suco em pó, enlatado, todos os alimentos industrializados, feijão, milho, arroz, açúcar refinados, vão fazer com que a gente suje o nosso equipamento biológico e suje também esta substância. E a gente pode se saturar de uma energia ectoplásmica em negatividade, com um teor negativo. Certamente, a deficiência de vitaminas do complexo B também no nosso organismo. Tudo isso lá mapeado no livro do professor Luciano Munari. A respeito de ectoplasma e psiquismo, algumas consequências desta energia em desequilíbrio podem ser ou podem se fazer presentes, atuar, ter consequências no nosso psiquismo. Olha que interessante, apesar de ser uma substância que não possui inteligência, obviamente. Mas a pessoa pode apresentar tanto um médium quanto um assistido, para a gente já saber na hora de mapearmos a pessoa, dificuldade de preservar na busca de uma meta, pessoas eufóricas, mas que tem como característica desistir da busca dos seus sonhos, das suas metas, no primeiro desafio, no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade. Então, há o euforismo, essa energia, mas o psiquismo não está atrelado, não há uma consciência positiva de desbravamento dos seus caminhos, a pessoa desiste. É uma característica dos efeitos psíquicos do ectoplasma. Pessoas depressivas, sempre com sensação de derrotismo. Na outra ponta, as pessoas mais agradáveis, mais simpáticas, mais energizadas, que caminham com a vida de peito aberto, que não desistem no primeiro obstáculo, que olham com alegria. Em contrapartida, as pessoas apáticas, depressivas. A sensação também, algumas pessoas podem apresentar peso nas pernas, uma paralisia dessa energia de movimento. Nós estamos dando exemplos aqui do que pode ser um transtorno de acúmulo de ectoplasma ou de falta de ectoplasma, vinculando ao nosso trabalho psíquico. Quais são as fontes, então, de perda de energia ou dessa energia para a gente? Fatores emocionais extremos, as decepções, o cansaço mental, o cansaço emocional, desequilíbrios espirituais, processos obsessivos, sermos
os repastos vivos dos vampiros, os processos simbióticos, lembrando que é a energia vital que vai se escoar. Novamente a falta de uma boa alimentação, de um bom sono, o equipamento físico que produz o ectoplasma precisa se recuperar. Nós precisamos ter qualidade de sono, independentemente se você precisa de 4, 5, 10 horas de sono. Para muitas pessoas, os fatores climáticos, o frio, o calor, eu particularmente, o que eu perco de energia com tempo frio, não adianta. Eu sofro, eu fico melancólica, depressiva, as minhas mãos adormecem facilmente, eu fico prostrada, perco energia. Pessoas são assim também, se ressentem com o calor de 40 graus, o abafamento, a gente pode perder energia também. A nossa egrégora coletiva, a nossa família, o nosso desgaste, desequilíbrio de emoção, doar muito, estar sempre presente, o outro é mais importante, eu preciso agradar o outro, eu só me preocupo com o outro, essa falta de inteligência emocional, essa falta da delimitação dos seus espaços. Tudo isso, a energia se esvai, a ponto da gente ficar prostrado à noite, não ter força, mesmo ao longo do dia, acorda cansado. Tem que sempre descansar um pouco, dentro desse cenário que eu estou falando, por conta dessa exudação de energia, e o corpo lá tentando reanimar, te reativar. Juntando a isso, desregramento psíquico, na alimentação, na respiração, cuidado, exercício físico, renovação das nossas células. É interessante que quando algumas pessoas nos procuram um trabalho espiritual, elas querem ter respostas, assim como a gente, querem ter justificativas de que aquilo que elas estão passando advém de um processo espiritual, e muitas vezes não. Vamos lembrar lá da visão integral. A visão espiritual dentro deste complexo é uma. Graças a Deus, se a pessoa não tiver nenhum processo espiritual obsessivo. Mas quando a gente fala para ela, olha, tudo que está acontecendo com você é por conta do não equilíbrio, não cuidado energético, emocional, psíquico, você está perdendo energia de vida, você está se matando o corpo físico, se esvaindo, a pessoa tende a não acreditar. Sai da assistência reclamando da gente, mas essa é a causa principal do desregramento, do que está acontecendo com a pessoa. Lembremos sempre que tudo conversa, a gente acabou de falar, a perda de energia vai influenciar o nosso psiquismo e vice-versa, ou positivar. A gente precisa ter esse olhar de observação e utilizar o nosso animismo, o nosso repertório verbal terapêutico para elucidar a pessoa. Olha, o que você está sentindo não é fruto de um processo obsessivo, é você mesmo. Lembra do processo auto-obsessivo? Perda constante de energia. Constante, a gente faz isso. É por isso que eu peço calma sempre nas observações. A gente fica afoito, fica ansioso para observar se algo é espiritual. Mas antes a gente analisa toda essa conjectura. Olha só o que o ectoplasma pode nos causar, incitar, promover no nosso corpo físico, de energia, no nosso corpo psíquico. Olhem as influências. Ectoplasma é energia de ouro dourada para nós e para os espíritos. Os espíritos, novamente, trabalham conosco
retirando sempre com a nossa permissão, o nosso aval, e nós já sabemos que estamos ali para doar essa energia, mas eles são sempre educadíssimos, eles retiram parte do nosso ectoplasma, obviamente não retiram a ponto de deixar a gente prostrado, nunca. Não fazem nenhuma ação que nos prejudique. Eles sabem o limite e nos incentivam a repor esta energia de ectoplasma, principalmente após os trabalhos, com uma boa alimentação, uma boa noite de sono, exercício físico, respirarmos direito. A gente repõe aprendendo de maneira rápida. Mas eles vão então tirar o que é devido possível de cada trabalhador, de cada médium. Na apometria, esta energia, mais do que na apometria, perdão, para os espíritos e do outro lado da vida, esta energia nossa, do campo da matéria, uma energia que vibra nas duas realidades, e que tem propriedades materiais, a gente viu, vai servir para positivar muito da chamada magia negra, por exemplo, desmanche de magia, com manipulação, inserção de outras energias da dimensão astral pelos espíritos, forças da natureza, força de amor, outros recursos psíquicos dos espíritos, a força moral, com essa energia semimaterial, a alteração do estado vibracional de um ebó, de um aparelho parasita, por exemplo, a aniquilação, a equalização da energia tóxica daquele objeto, daquela psicosfera, a positivação em um grau, em um nível que a gente desconhece. É lindo de ver essa energia translúcida sendo aplicada para a negativação de magia negra, para esses desmanches, desmanche da vibração, do potencial psíquico principalmente, impregnado ali pelas consciências trevosas. É uma energia belíssima, empregada nas cirurgias astrais, no reabastecimento energético do perispírito, de tantos espíritos sofredores, reconstituição do corpo perispiritual, do corpo astral, daqueles espíritos que se apresentam sem um membro, sem um braço, sem uma perna, sem cabeça. É junto com o ectoplasma que nós produzimos alimentos, pasmem, para os espíritos, porque há espíritos que, lembramos sempre, estão vibrando tão próximos à matéria, sentem fome, tá lá em André Luiz, sentem sede. Com o ectoplasma também nós plasmamos água, alimentos, porque esses espíritos não têm ideia nem de que morreram, eles precisam entender que estão comendo algo material, o líquido. Para potencializarmos remédios feitos na dimensão astral pelos espíritos, pelos médicos, o ectoplasma tem essa carga também saudável, positiva, não é à toa que os espíritos filtram, serve como um componente, uma vitamina, digamos assim, a ser colocada nesses remédios. Serve como revitalização de órgãos no corpo de energia do assistido, magnetismo, não vamos abrir mão do magnetismo, vem energia de ectoplasma de cada um de nós, atuando na limpeza dos veículos de consciência, dos chakras do assistido, dos órgãos. Lembramos que a gente vai atender pessoas com doenças diversas, doenças no corpo físico. A gente revitaliza os desvitalizados, sempre, sempre, sempre. Na dissolução de formas, pensamentos, na queima de bactérias, vírus,
lavas astrais. Olha só o quanto essa energia é preciosa. Quando a gente vincula a energia do ectoplasma à nossa fé, ao nosso poder de oração e colocamos essa energia na mão da espiritualidade, são eles que direcionam esta energia para determinado fim, para o que fazer. A gente faz exercícios, há movimentos de amigos, de médiuns, que potencializam o desdobramento das pessoas só em corpo etéreo, corpo de energia, para que os espíritos recolham do todo essa energia e possam utilizá-la em campos de desequilíbrio político, em cenários difíceis, de maldade, de crueldade, para acolher as pessoas, para revitalizar, para mudar o cenário, a ambiência. Lembremos da limpeza, da egrégora do psiquismo, da região extrafísica, que próxima a nós ou não. E os espíritos são tão inteligentes, eles estão sempre, de certo modo, utilizando o nosso ectoplasma, não importa em que condições estejamos, para utilizar no auxílio a outras consciências. Por exemplo, há relatos lindíssimos de que os espíritos de luz, quando há um Rock in Rio, quando há um show, mesmo, pasmem, dentro de uma balada em que as pessoas, não há julgamento, estão sim felizes, alegres, não estamos entrando no mérito aqui do uso disso ou daquilo, mas estão alegres. Olha, usando esse ectoplasma de alegria. Os espíritos estão recolhendo, sim, ectoplasma nesses cenários, filtrando. Eles sabem que precisam filtrar. Há equipes especializadas na higienização do ectoplasma e direcionam para fins positivos, graças a Jesus. Então não vamos só julgar por julgar. Eu detesto isso, eu detesto Rock in Rio, eu detesto o show de sertanejo, eu detesto... Não, os espíritos estão agindo sim nas baladas, mesmo com pessoas utilizando drogas, bebendo. A alegria, vamos parar de julgar de qualquer maneira, com consciência, sim, com bom senso. Porque o ectoplasma é ouro, é uma energia tão curativa, curadora, poderosa. Não é à toa que os espíritos trevosos estão de olho nessa energia. Nos cemitérios, a gente relembra aqui o fato de que o duplo etérico, que ajuda a produzir em grande quantidade o ectoplasma enquanto estivermos vivos, ele demora, em média, 72 horas para se esvair. Então, os espíritos vampiros obsessores que ficam em cima dos corpos, das lápides dos recém-desencarnados para roubar essa energia. Assim como os espíritos de luz nestes campos santos também, para preservar o roubo dessa energia, para redirecionar. Nos hospitais a mesma coisa. Os espíritos trevosos roubam energia de ectoplasma de matança de animais. Lembra o exemplo que eu dei da conversa do Norberto Peixoto em Desdobramento com aquele mago negro? Matança, sofrimento animal, sempre vinculado com o psiquismo. Roubam, porque isso faz com que eles tenham mais um elemento preciosíssimo, atrelado ao campo da matéria em baixa densidade. Nós vibramos em baixa densidade para potencializar suas ações, seus equipamentos, todos os seus procedimentos que potencializam os processos obsessivos. Eles usam o ectoplasma de uma quantidade infinita de seres para manterem o seu corpo perispiritual, para tentarem manter, para fazerem os seus clones, as suas roupagens, para manipularem a massa, para misturarem psiquismo tóxico da massa junto ao ectoplasma e fazerem as suas ações.
pegam os ectoplasmas dos animais utilizados para os ebós. Vocês imaginem então o ectoplasma que nós produzimos quando temos as nossas atividades sexuais. Olha o que está acontecendo no mundo agora, a título de pornografia, de desregramento. É a energia mais potente. Ectoplasma advindo dessa energia sexual em desequilíbrio. E aí eles pegam essa energia, direcionam para fins de manipulação no campo da política, das guerras, da violência, das doenças. Precisam disso. É por isso que a gente se conscientiza a respeito de nós. Qual é o psiquismo que estamos emanando? Estamos cansados de falar sobre isso. Qual é a energia que a gente emana? Que vai servir para nós, para manutenção no nosso corpo e vai servir, quando positivada, para inúmeras ações no bem dentro dos campos de assistência, no centro espírita, no terreiro de Umbanda, nos grupos independentes. Olha o que se produz de energia, o que se recolhe de ectoplasma num culto de uma igreja evangélica. Julgue você ou não interessa para ninguém. Numa oração, numa missa católica. Os espíritos recolhem essa energia, utilizam para fins positivos, para auxiliar em frentes que a gente não faz ideia, em outros países, em outras regiões. Tenhamos isso em mente. E no nosso trabalho, que a gente tenha consciência de que nós estamos lá, muito, para doarmos essa energia dourada, preciosa para os espíritos que trabalham conosco. Sempre. Não seja um preguiçoso, um mero instrumento. Queira mais, obviamente, do que isso. Mas, se por inúmeras razões também, principalmente para quem está começando, desenvolvendo a sua mediunidade, neste processo positivo, que leva tempo, graças ao alto, para a gente integrar tudo, se coloque ali como uma usina hidrelétrica preciosa de energia, com essa intenção, vibrando alto, potencializando os seus recursos no campo físico, biológico e colocando essa energia nas mãos dos espíritos de luz que precisam desse nosso recurso, obviamente, para fins positivos, de luz e de cura. Um grande beijo e até daqui a pouco.